Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Aos senhores presidentes, né? A gente tem aqui tanto o presidente da Comissão de Administração Pública quanto o presidente da Comissão de Minas e Energia, da qual tenho a alegria de participar. Agradeço aos dois, mais uma vez, pela disponibilidade de marcar essa audiência conjunta para que a gente tivesse essa oportunidade de amplo debate. E agradeço a todos que estão presentes, aos convidados também, fazendo uma pequena ressalva apenas, né, que eu pedi pela ordem, até um pouco impaciente, é a gente sempre lembrar o objetivo dessa reunião. O objetivo dessa reunião é subsidiar a nós, deputados, para que tomemos uma importantíssima decisão sobre qual que vai ser o texto final de um projeto de lei e se esse texto final vai ou não vai ser aprovado pela Assembleia, pelos representantes do povo de Minas Gerais. Esse é o grande objetivo da reunião. É óbvio que toda a sociedade civil, outros poderes, outros órgãos auxiliares à própria Assembleia Legislativa, são muito bem-vindos a esse debate porque nos subsidiam de informação. Mas eu peço desculpa às doutoras pela impaciência, porque me pareceu em alguns momentos que buscavam mais as senhoras obterem as informações por alguma dificuldade do Ministério Público de Contas em obter essas informações diretamente, do que propriamente em nos subsidiar com informações. E aqui o objetivo é que a gente consiga ter o nosso debate, aperfeiçoar um projeto e ter uma decisão boa para tomar em relação à sua aprovação ou não. E esse debate é muito bem-vindo. Esse debate, colega Ulisses, é desejado em verdade. A gente está diante de importantes decisões para Minas Gerais e eu lamento que em algum momento tenha ficado para Vossa Excelência a percepção de que o governo estaria tentando articular de alguma maneira uma rotulagem de que a sua conduta seria obstrutiva. Não é. Eu sei que não é. Em momento nenhum esse governo tentou dizer que seria. Não partiu sequer do bloco de governo dizer que era uma obstrução. E desde o primeiro momento, desde o dia que o senhor subiu à tribuna, fez o pronunciamento, avisou que estava trazendo o projeto para a Comissão de Minas e Energia para discussão. Já conversei contigo e falei, tranquilo, vamos debater lá, porque é o que a gente tem feito desde o início do ano. Desde o início do ano a gente vem tendo essa discussão sobre o Nióbio, desde o início do ano a gente participou de várias audiências públicas, desde o início do ano a gente desenvolveu esse debate sempre, com muito respeito, com a confiança na boa-fé do outro, e não seria nesse momento que seria diferente. Lamento também que, eventualmente, alguém tenha ficado com a impressão de que haveria uma covardia do governo na maneira de conduzir esse debate, ou dizendo uma covardia do governo em não permitir debate. Esse governo é tudo menos covarde. Esse é um governo que enfrentou talvez as situações mais injustas de um começo de governo e que teve a dignidade de encarar obstáculo por obstáculo. Covardia foi ter legado para o seu sucessor um 13º em aberto. Covardia foi ter legado para o seu sucessor uma folha de dezembro sem previsão de caixa para pagar. Covardia foi ter legado ao sucessor dívidas com diversos bancos de empréstimo consignado descontado do servidor e que não haviam sido pagas. Várias covardias esse governo recebeu no teu colo. E todas elas ele assumiu a responsabilidade em nome do Estado de Minas Gerais e buscou soluções em nome do Estado de Minas Gerais. Efetuou o pagamento do 13º da gestão passada, a duras penas, parcelado até outubro. Efetuou o pagamento da folha de dezembro da gestão passada, logo em janeiro, também parcelado. Retomou repasses constitucionais aos municípios e se comprometeu a efetuar o pagamento da dívida deixada pela gestão anterior. Uma série de decisões, difíceis decisões, que comprometeram, talvez, a possibilidade desse governo ter caixa hoje para poder efetuar, em dezembro, na data correta, o pagamento do 13º, o pagamento da folha dos servidores sem parcelamento. Mas tudo bem. O importante é que a gente chegou até aqui e a gente tem soluções a apresentar para Minas Gerais. O importante é que a gente chegou até aqui e a gente tem como, juntamente com a Assembleia, trabalhar uma solução que vai permitir o pagamento desses servidores, tanto no 13º quanto no seu salário. E a gente quer debater essa decisão, a gente quer debater essa solução. Como a gente, o deputado Rafael Martins, debateu todas as outras soluções que foram encaminhadas à casa.
É sempre importante a gente lembrar o que é uma conduta histórica para que a gente veja o que é uma conduta presente e futura, para poder interpretar bem isso também. Reforma administrativa enviada pelo governo à Assembleia, talvez o seu maior projeto já votado até agora, sofreu aproximadamente 80 emendas. E está ok. Está ok. A gente sabe que o projeto final foi um projeto melhor do que o projeto inicialmente apresentado, foi um projeto aperfeiçoado, foi um projeto debatido. Esse governo ele não foge do debate, ele abraça o debate porque ele sabe que aqui na Assembleia existe experiência, existe pluralidade de visões, existe muito conhecimento que permite que a gente saia com projetos melhores do que chegaram. Eu acho que vai ser o caso desse. Eu acho que vai ser o caso do 1205. E aqui eu quero voltar no que são talvez os pontos principais de dúvida que a gente tinha, expostos pelo relator, deputado João Vitor Xavier, no início da sua fala, antes mesmo que os convidados pudessem se manifestar, tratando basicamente algumas preocupações. A primeira delas, eu diria, a preocupação da adequação com a Lei de Responsabilidade Fiscal e se isso consistiria ou não em uma operação de crédito. Nesse momento, me parece bastante claro que a operação que está sendo realizada, ela não é uma operação de crédito, ela é uma cessão de um ativo do Estado, uma venda de um ativo do Estado, ainda que por prazo determinado, porque esse ativo é um intangível, é um direito. E isso faz com que a gente, superado esse primeiro obstáculo, ainda ajude a trabalhar um segundo questionamento, que é qual é a garantia que esse recurso vai realmente para pagamento do 13º, vai realmente para colocar os salários em dia. Porque não consta no projeto de lei essa destinação específica. E aqui, novamente, é pela adequação do texto à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque não pode constar mesmo, porque há uma vedação expressa na Lei de Responsabilidade Fiscal para que exista essa vinculação na venda de ativos para pagamento dessa modalidade de despesa. E aqui talvez seja o único ponto em todo o projeto em que esse governo está pedindo um voto de confiança. Porque ele não pode constar na lei essa vinculação específica. Se assim o fizer, torna-se inconstitucional, o tribunal derruba toda a operação. Esse é o único momento em que esse governo pede um voto de confiança, dizendo, já coloquei no papel, na mensagem de encaminhamento, que a finalidade é essa. Já assumi as buchas da gestão passada e fiz o compromisso de efetuar os pagamentos dos municípios. Efetuei os pagamentos dos servidores que estavam com empréstimo consignado em nome do Serasa. Efetuamos, os pagamentos do 13º, que havia sido deixado em aberto pela gestão passada, o tempo inteiro, sem nos escondermos atrás de desculpas de dizer isso é problema lá do Pimentel, o tempo inteiro sabendo que a gente tinha um Estado para governar e o tempo inteiro sabendo que 20 milhões de pessoas dependem disso. Então, esse é o único ponto em que é pedido o voto de confiança. E eu acho que o governo já se fez digno dessa confiança. Quanto às demais questões que a gente tem aqui levantadas, a gente tem uma primeira preocupação quanto à possibilidade de exaurimento da jazida. Uma preocupação válida. Uma preocupação quanto ao exaurimento da jazida no sentido de que o eventual adquirente poderia, na tentativa de maximizar os seus lucros pelo prazo estipulado para a operação, basicamente cavar todo o nióbio existente em Araxá. Mas aqui é importante que a gente lembre o que exatamente que está sendo objeto da operação. É a primeira pergunta feita pelo Ministério Público de Contas. Qual será realmente o objeto da operação? Me surpreende, doutoras, que essa pergunta sequer tenha sido feita, porque ela está cristalina no texto da lei. Cristalino, mas tudo bem. A operação é apenas os direitos creditórios decorrentes das ações do Estado na Codemig. Apenas os direitos creditórios. O Estado permanece, através da Codemig, sócio em 51% da Comipa. E a Comipa é a empresa que faz a extração e a lavra do nióbio. O Estado continua majoritário lá. E ele continua retendo seus direitos de voz e voto dentro da Comipa. Porque a única parte de todo o arcabouço de direitos que está sendo alienada, o que a gente está buscando aqui, autorização para alienar, são os direitos creditórios. Então, o Estado continua, da mesma maneira que hoje, participando, como participa hoje,
das decisões que levarão ou não ao exaurimento da jazida ou à sua exploração regular. Isso é importante que a gente perceba. É importante que a gente, definindo qual que é o objeto da operação, primeiro questionamento, a gente perceba que a única parte que está sendo objeto de cessão são os direitos creditórios. Então, a preocupação quanto ao exaurimento da jazida me parece adequadamente superada através dessa constatação. E aí entra uma terceira questão, que é a questão dos teores. Uma questão que foi muito enfatizada pelo deputado João Vitor, uma questão que tem sido objeto dos nossos debates na comissão desde que a gente começou o ano. Uma questão importantíssima para o Estado de Minas Gerais, porque disso pode surgir um crédito cujo valor ainda não é conhecido, mas que vá, sim, poder ser agregado ao patrimônio do Estado. Mas, quando a gente fala dos teores, é importante a gente perceber de onde vem, pela operação... Bem, a gente não está com o gráfico ali. Por toda aquela operação societária, de onde que vem a remuneração da Codemig e, através da sua remuneração Codemig, de onde que vem os dividendos para o Estado. E essa remuneração da Codemig tem zero a ver com teores. Zero. Porque a Codemig ela é remunerada nos termos do contrato não pelo minério que é extraído de sua jazida. A Codemig, nos termos do contrato, é remunerada em 25% do lucro da CBMM na operação final de venda dos produtos acabados e industrializados de nióbio. Então, essa questão dos teores, ela é sim relevante, porque ela pode levar a uma mudança no plano de lavra, uma mudança que reequilibre o quanto foi tirado de cada uma das jazidas. Pode determinar, por exemplo, que vai retirar mais no futuro da jazida da CBMM até que, em teores, se iguale o que foi retirado em cada uma. Ou, na impossibilidade disso, isso pode determinar que, ao invés de fazer uma mudança na velocidade de exploração de cada jazida, seja feita uma indenização ao Estado, detentor, né, da jazida, pelo tanto que foi minerado a mais do que o contrato ali. Mas isso não é a forma de apuração de haveres da Codemig. A Codemig recebe pelo lucro da CBMM, 25% desse lucro. E nessa história toda, de onde vem essa relevância do teor, né? A Comipa faz a extração, vende para a CBMM a preço de custo mais quantos por cento? Mais 5%. Essa é a parte em que os teores são relevantes. Na parte de onde vai extrair do quanto vende da Comipa para a CBMM. Todo o resto que acontece depois, o processo de industrialização e beneficiamento, a prospecção de mercados, né, a própria operação de venda do nióbio, tudo isso vai agregar depois um lucro da CBMM e é daí que vem a renda da Codemig. Então, nesse ponto também, é importante a gente perceber que toda a discussão dos teores é importante para o Estado, mas não é importante para essa operação. A discussão dos teores pode mudar o plano de lavra da Comipa. A discussão de teores não pode mudar quanto a CBMM lucra. Porque a CBMM lucra igualmente com o minério que vem dela ou com o minério que vem dela, eu digo, da jazida pertencente a ela ou com o minério que vem da jazida pertencente ao Estado. Porque o minério proveniente de qualquer uma dessas duas jazidas é vendido a ela pela Comipa por preço de custo mais 5%. Então, para a fonte de renda da Codemig, lucro da CBMM é irrelevante a discussão de teores. E isso é importante que a gente perceba. Vamos avançar na discussão, vamos aperfeiçoar o projeto no que for cabível nesse sentido, para que tenhamos todos mais segurança, mais conforto com o que vier a ser decidido. Mas, vamos lembrar, para fins desta operação, essa discussão é irrelevante. Não vamos abandonar a discussão porque ela é importante para o Estado, mas para essa operação é irrelevante. E aí entra uma quarta preocupação, que, por sinal, não era ainda conhecida por mim, e agradeço às doutoras por trazerem isso à luz, que é a questão da participação, a possibilidade de mudança de participação societária do Estado na Codemig. E eu acho relevante que a gente aperfeiçoe o projeto nesse sentido. Eu acho relevante que a gente mergulhe numa discussão maior nesse sentido. Para os dois lados. Porque me parece improvável, e até ilegal, se o Estado tentar aumentar a participação
a participação dele na Codemig para alienar uma parte maior a posteriori para um eventual investidor. Porque aí ele faria uma mudança no comando da Codenge, né? Perdão, da Codemig. Ele faria uma mudança no comando da Codemig. E se não estou equivocado, posso estar. Não é uma área que eu tenho o hábito de trabalhar muito frequentemente na minha trajetória jurídica. Para mudança de comando de empresas controladas pelo Estado é necessária a autorização legislativa. Então, me parece que o Estado poderia, sim, sem a autorização legislativa, diminuir a parcela dele na Codemig, ampliando a parcela da Codenge. E aí ele estaria dando uma pernada no eventual investidor. E a gente aqui tem que se preocupar, sim, com o Estado, mas o Estado de um sentido mais amplo e mais lato, eu acho, né? O Estado não apenas como governo, mas o Estado como sociedade. E a gente não deseja que exista sequer sombra de dúvida da possibilidade de uma pernada de governos futuros, ou mesmo desse, em relação aos investidores. Acho relevante a gente tratar dessa questão da participação, não tão preocupado com a possibilidade do Estado vir a ser lesado no futuro, ampliando a participação dele na Codemig, dando, portanto, uma parcela maior dos lucros para o investidor, porque aí haveria uma mudança de comando da companhia sem autorização legislativa, mas principalmente pela possibilidade de redução dessa participação e disso resultar uma pernada no eventual investidor. E, por fim, a gente entra na questão do preço, muito debatida a questão do preço. E ficou bastante claro, pela última explicação do Dr. Ricardo, a maneira muito séria que isso está sendo feito. Mas eu gostaria também de dizer que, em certa medida, a gente tentar fixar qual que é o preço mínimo, ou tentar acertar na maior precisão possível, etc., o preço mínimo, isso é de fato relevante para a quantidade de gente que a gente vai atrair para o leilão. Porque o preço que cada um vai oferecer não tem a ver com o que a gente chama de mínimo. O preço que cada um vai oferecer tem a ver com a avaliação que cada investidor fizer sobre as perspectivas do mercado de nióbio, sobre a perspectiva de câmbio, sobre as perspectivas de inovação tecnológica, não apenas no nióbio, baterias de nióbio, mas também nos outros mercados que concorrem com ele. Uma tecnologia revolucionária na extração de vanádio pode jogar o preço do nióbio para o chão. Mas esse é um risco do investidor, não é nosso. O importante é que cada investidor vai assumir esse risco. Cada investidor vai ter que precificar esse risco. E cada investidor vai apresentar a sua proposta. Quanto mais competidores, obviamente, melhor. Principalmente se as propostas ficarem próximas umas das outras e a gente for para o leilão em viva voz. Porque aí o céu é o limite. Aí a gente vai realmente testar qual que é o máximo que cada um está disposto a pagar. Nesse sentido, até que faz racionalidade, né? A gente ter um valor mínimo mais acessível para atrair mais competidores, tendo, obviamente, a cautela de que esse valor mínimo não acabe, de alguma maneira, ancorando os competidores para jogar o preço para baixo. Mas, por fim, eu gostaria aqui de fazer quase um pedido, ou talvez uma crítica ou um alerta para as doutoras. Me surpreendeu bastante, logo de início de audiência, logo no início da fala, a doutora informar que faço minhas as suas palavras para uma deputada daqui da casa, do PSOL, que havia feito apenas manifestações de, digamos, visão de mundo, né? E quando a doutora faz dela, aliás, faz suas as palavras dela, significa um compartilhamento de visão de mundo, que é uma visão de mundo refratária ao mercado. E quando mais à frente a doutora indica que eu espero que essa Assembleia não aprove, demonstrando um desejo, é também muito delicado. Por quê que isso é muito delicado? É delicado porque na precificação que qualquer investidor vier a fazer, existe a segurança jurídica da operação. E quando o investidor vê esse tipo de manifestação, uma manifestação que é muito mais carregada de ideologia do que propriamente de um alerta técnico, dizendo esta operação viola o artigo tal da lei tal. Não foi isso. Foi um espero que não seja aprovado. Essa manifestação sinaliza para um potencial investidor que a operação pode ser judicializada a qualquer momento, que a operação pode tentar ser objeto de reversão pelo Ministério Público em momento futuro. E isso joga o preço para baixo, isso desvaloriza um ativo de Minas Gerais. Então, o pedido que faço é que eventuais desejos, assim, que eles sirvam de substrato para a atuação, mas que seja falado nos autos, para que isso seja feito na forma de um pedido técnico para um julgador.
e não junto à imprensa, junto a audiências públicas, porque, infelizmente, o mercado é sensível a toda informação, e isso vai ser precificado. Uma fala como essa, infelizmente, tem o risco de jogar o preço para baixo, prejudicando nós 21 milhões de mineiros. Então, o pedido que faço é, essas questões do que ele move ideologicamente, de com qual deputado concorda, ou de qual deputado discorda, que isso seja uma questão ou de foro íntimo ou dita nos autos, mas que isso não seja de nenhuma maneira endossado numa audiência de uma maneira pública, porque o prejudicado é o povo mineiro, que pode ver seu patrimônio ser, minimamente que seja, mas pode ver o seu patrimônio ser prejudicado por isso. Senhor presidente, eu creio que a audiência foi riquíssima, porque a gente teve a oportunidade de ter várias informações, ainda está sendo, tem razão, que essa audiência está sendo riquíssima, porque a gente tem tido a oportunidade de várias informações que são, sim, importantes para o aperfeiçoamento do projeto. E tudo que a gente quer é aperfeiçoar esse projeto. Na minha visão, né, que eu falo, esse projeto está perfeito, retiro o que disse. Vi aqui um questionamento que é importante da gente aprimorar na questão da mudança de participação. As demais preocupações dos colegas, entendo que não são relevantes para o caso, mas eu entendo se eles também quiserem transformar isso em aprimoramentos, transformarem isso em mudanças. E a gente está aberto a todas elas para que cada um fique confortável com o texto final, para que cada um fique confortável de, ao chegar no plenário, aprovar com tranquilidade, para que a gente dê uma solução, não apenas para o problema dos servidores, mas para que a gente dê uma solução que leve adiante Minas Gerais, como tem sido o esforço contínuo desse governo, de forma corajosa, de forma aberta ao diálogo e de forma transparente, desde o seu início. Muito obrigado.